Olá pessoal, muito bom dia. Hoje dia 17 de maio de 2017, começa mais um Bom Dia Mercado. Eu sou André Moraes, analista da Clear Corretora. Mercado futuro hoje, diferente acho que dos últimos 5 pregões, trabalha no campo negativo, cai neste momento 0,74%, enquanto o dólar trabalha no 0 a 0. Olha só, minério de ferro subiu 4,5% lá fora, petróleo subindo mais 1%, porém o mercado futuro americano caindo 0,5%, é uma queda bem forte quando a gente fala de mercado americano, justamente por conta aí do noticiário de ontem em relação ao Trump, a visita que ele fez ao chanceler russo, do que foi discutido, de informações que teoricamente ele teria vazado e não poderia, enfim, talvez aí a maior crise política aí que vive o Trump depois da sua posse e, portanto, isso assusta os investidores e cria aí uma aversão ao risco, né? E, portanto, lá fora cai, aqui sofre um pouco. Talvez não sofra tanto, né? O sofrimento não é tão grande para as empresas de commodities, mas com certeza vai ter algum impacto, principalmente nos bancos, tá? Então, provavelmente uma abertura negativa e ok, né? Depois de tantos momentos em tendência de alta, é até normal que a gente tenha aí algum tipo de correção, perfeito? Bom, mas essa correção acontece num lugar muito importante, então eu queria começar exatamente olhando o Ibovespa, né? Deixa eu só atualizar meu gráfico, né? Para a gente observar que exatamente no ponto em que é o ponto de resistência, a gente tem aí algum tipo que é natural que a gente tenha algum tipo de dificuldade, tá? Olha só. Este é o topo do gráfico do Ibovespa, tá certo? O topo anterior do gráfico não é um lugar que ele não vai de forma nenhuma ultrapassar, mas é sempre um ponto de resistência, um ponto que a gente precisa tomar bastante cuidado, né? Então, para todos os ativos que a gente pegou enquanto o mercado estava em consolidação, enquanto o mercado estava rompendo essa consolidação, quando o Ibovespa chega nesse ponto, é o momento de um pouco mais de dificuldade, de um vai e vem danado, de ativos que estão aqui e vão corrigir nas médias, de ativos que vão reverter tendência, então é preciso tomar um cuidado adicional, tá? Deixa eu dar um exemplo de um dos ativos aí que a gente comentou já há algumas semanas e que por enquanto não passou por nenhuma correção. Tá? Vamos falar, por exemplo, de HGTX3, perfeito? Então ela rompeu uma consolidação, ficou muito tempo aqui sem saber a gente se essa operação ia dar certo ou não. Saiu o balanço, demos a sorte aí do mercado entender que era um bom balanço e o mercado subiu bastante. Ultrapassou inclusive o que seria nosso alvo, porém quem ficou na operação tem que tomar um cuidado agora. Por quê? Porque se o mercado vier para uma correção, né, é natural que a gente queira sair o mais perto possível do topo, não no topo, porque infelizmente ninguém tem o poder de prever o futuro, de saber onde vai ser o topo, e, de certa forma, ficar atento para pensar em recomprar esse ativo aqui na região de médias móveis, tá certo? Então você pode usar duas formas de sair da operação no momento desse. A primeira é procurando o fundo do gráfico de 60 minutos. Nesse momento estaria, por exemplo, abaixo de 22,50. E a outra forma é pegar o preço de fechamento e aplicar uma porcentagem para baixo para você sair baseado em gerenciamento de risco. Então, poxa, André, estou na operação e ela está dando, sei lá, 30%, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, 27% é seu, 3% é do mercado. Então você pega aqui, ó, 23,70 vezes, tá certo? 0,97, tá certo? E você acha aqui um stop abaixo dos 23, por exemplo, 22,99. Pronto, tá certo? É um stop baseado em gerenciamento de risco. Não tem nada a ver com análise técnica, mas é um stop que faz sentido. Então, se você quer deixar um espaço para tentar um ganho maior, para tentar transformar esses 30 em 50, é natural que você também tenha que deixar algum dinheiro na mesa, porque se voltar, você tem que ter espaço ali para o mercado consolidar e caiu 3%, por exemplo, do preço que você pegou, você cai fora da operação definitivamente, tá ok? Então, a gente está usando um exemplo aqui de HGTX, mas eu acho que esse exemplo vale para todo o mercado.
né? E é preciso fazer apenas uma observação, tá? Em ativos que têm uma maior volatilidade no intraday, né? Ativos que têm geralmente menor liquidez, outros têm boa liquidez, mas alta volatilidade, como por exemplo as siderúrgicas, esses 3% tem que ser 5%. Na verdade, essa folga para você fugir dessa volatilidade sem direção tem que ser maior, senão você vai ser estopado no primeiro minuto do mercado porque não tem liquidez aquele papel, tá certo? Então, trabalhe observando isso também para você não ficar aí no meio do dente de serra diário que acontece com todos os ativos, perfeito? Bom, a gente já vinha falando que os bancos estavam bem, BBAS e BBDC rompendo topo histórico, Itaú perto disso. A gente também falava que a Petrobras tinha revertido uma tendência que era de baixo para alta e a única que tinha ainda dificuldade de mostrar a tendência de alta era a Vale, né? E por que esses 5 ativos, a gente sempre fala que esses 5 ativos representam 50% do Ibovespa praticamente. Quando a gente pega as ações ON, PN, as holding desses ativos, por exemplo, o BRAP4 é holding, que é uma holding que tem principalmente ações de Vale, que você pega a Goal, que tem principalmente ações de GGBR. Quando você junta todos esses ativos, você tem quase 50% do Ibovespa, tá? Então, ontem a Vale deu um passo importante para a reversão de tendência. Teve muita gente na minha sala que pegou a operação day trade e largou para swing trade. Natural que ela tenha um pouco de dificuldade, talvez, nessa abertura, mas ela está num ponto aí que fica interessante para a gente cuidar dela para, não só para day trade, mas sim com um casamento, ou pelo menos um namoro de alguns dias aí para fazer uma operação swing trade. Então, deixa eu mostrar para vocês exatamente essa condição que eu enxergo aí para Vale 5, perfeito? Olha só, ontem a gente traçou para vocês, deixa eu apagar essa linha aqui, ontem a gente traçou para vocês, pessoal, uma linha de tendência, tá certo? E falávamos exatamente, né, que a Vale poderia, caso tivesse um dia positivo, romper essa linha de tendência. E foi exatamente isso que aconteceu. Além disso, além de ter rompido essa linha de tendência, a Vale também rompeu esse topo anterior, que pode não ser um topo anterior razoável para o gráfico diário, mas é razoável para o gráfico de 60 minutos. Dá uma olhada exatamente aqui nessa condição. Deixa o gráfico atualizar para vocês verem, né? No gráfico de 60 minutos, a gente passa a ter, a partir de agora, topos e fundos ascendentes e não mais topos e fundos descendentes, tá ok? É importante que a gente entenda isso, né, pessoal, porque isso cria uma modificação muito grande, né? A gente tem aí uma outra tendência no gráfico de 60 minutos, mais uma coisa que apoia aí essa possibilidade de compra, né? Então, na Vale, o que a gente tinha era topos e fundos descendentes, né? Quando a gente vem aqui, a gente até percebe, né, que teve uma tentativa de reverter tendência frustrada pela própria linha de tendência aqui, né? Então, a gente tinha aí uma possibilidade de reverter, falhou no fundo. Agora desceu, subiu, né? Desceu de novo e agora a gente tem o rompimento desse topo anterior, né? Então, aqui a gente não sabe se o preço vai parar por aqui ou se vai continuar subindo. O que a gente sabe é que, com certeza, isso aqui é uma característica de tendência de alta, tá certo? Topos e fundos ascendentes é exatamente uma característica da tendência de alta, perfeito? Então, agora nós temos os 5 principais ativos do Ibovespa em tendência de alta. Vale, Petrobras, Itaú, Banco do Brasil e BBAS, perfeito? Bom, então a gente tem uma condição melhor agora, pessoal, de continuar na tendência de alta. Mesmo que venha uma correção de um dia, de uma semana, né? A gente tem aí, e correções acontecerão mesmo na mais forte tendência, mesmo lá nos Estados Unidos, que há 4 anos vem rompendo o topo, e eventualmente acontece uma correção da tendência, mas pelo menos a gente tem correção acontecendo com os principais ativos do mercado, e aí a gente pode somar também a Ambev, que está perto de romper topo histórico, todos esses ativos aí em tendência de alta, então mesmo que aconteça uma correção, a gente tem condição aí de continuar pensando na tendência, tá? Eu preciso fazer aqui um parênteses para falar das siderúrgicas, né?
ontem um lote grande de pessoas falando de compra de swing trade nas siderúrgicas, perfeito? Veja só, eu não vejo tendência ou reversão da tendência de alta para baixa em nenhuma delas no gráfico diário. Então, para o meu estilo de operação, que é um estilo de operação com foco no gráfico diário, não tem compra nas siderúrgicas, tá certo? Porém, quem opera gráfico de 60 minutos, tá certo? Tem sim condição de compra, aliás, teve condição de compra ontem, né? Tanto a CSNA, quanto a Uzi Minas, quanto a GGBR romperam pontos importantes e deram compra. É bem simples, eu não vou ficar explicando cada uma delas, tá certo? É você comprar no rompimento do topo de 60 com stop no fundo do gráfico de 60. Eventualmente, você poderia ter pensado numa entrada muito melhor, mas ontem o que a gente tinha era exatamente isso. A GGBR rompeu o topo, a Goal rompeu o topo, a Uzi Minas rompeu o topo, a CSNA rompeu o topo, ou seja, deu entrada ontem, você vai colocar o stop no fundo do gráfico 60, alvo 3 vezes maior e boa sorte na operação. Torço para que o gráfico de 60 ainda suba muito, para que fique no gráfico diário uma onda 1 bonita, porque o meu momento é o momento em que virá a onda 3 e eu espero aí que a hora que essa onda 3 chegar, todos que entraram agora no gráfico de 60 nessa reversão tenham feito uma boa operação, tá? Mas as minhas indicações virão a partir do momento que eu visualizar a onda 3 no gráfico das siderúrgicas, isso ainda não visualizo, perfeito? Vamos lá, pessoal, vamos lá começar a atender os pedidos de vocês, tá ok? E a gente... Pronto, vamos lá. E aí fiquem à vontade aí para fazer os pedidos, escrever no chat, enfim. Pretendo atendê-los aí no maior número possível aí de papéis, tá ok? Bom, sobre as siderúrgicas a gente já falou aqui, né? Então tá fácil, todo mundo acho que entendeu, né? Aí depois tem a Clyde perguntando se RAIL3 está em tendência de alta na minha avaliação. Sim, a compra dela aconteceu há 2 semanas, né? E a partir dela só subiu, então ela tem sim tendência de alta no gráfico diário, tá? Vamos lá, Amandinha, aprendi, está comprado em Mafrig. É uma ação difícil de se tradar, né? Eu tenho... às vezes é difícil para mim, mas não é difícil para outras pessoas. Para mim, eu acho um dos ativos mais difíceis de se operar. Tem sempre uma percepção, eu fico sempre com a percepção de que o risco nesses ativos é muito grande, enfim. Bom, aqui em Mafrig está simples, olha só o gráfico, tá? Ela tem um fundo aqui neste ponto, que é exatamente R$ 7,00. Eu entendo que abaixo desse ponto, o fundo de 60 minutos é rompido, eu não ficaria na operação. Numa eventual operação aí não, tá ok? Vamos lá, Braskem, a pergunta é, Braskem dá venda? Então, eu não enxergo venda de Braskem ainda, tá? Para que a gente entenda como um ativo num processo de reversão de tendência, esse indicador aqui precisa estar cruzado para baixo, né? Ou seja, a linha vermelha precisa estar abaixo da linha laranja, que precisa estar abaixo da linha preta, e a gente não tem isso nesse momento. Então, o ideal, né, para a gente começar a pensar que esse topo mais não será rompido e que venha uma reversão de tendência, é que a gente tenha aí um indicador mostrando o fluxo de venda. Isso ainda não acontece, tá? Gafisa reverteu tendência de baixa? Olha, um processo de reversão de tendência nunca vai durar menos que 17 candles. É o número mínimo necessário de candles para que você consiga olhar para o papel e falar, poxa vida, já existe a possibilidade de reverter tendência. Como o Gafisa fez um novo fundo, né, na semana passada, né, dá uma olhada aqui, né? Vamos começar a contar. 1, 2, 3, tá certo? Cara, ninguém no mundo consegue enxergar reversão de tendência num papel com apenas 3 candles, tá certo? Agora, uma coisa que eu fico me perguntando e tentando entender o porquê. Assim, não é só você que quer comprar Gafisa, tá certo? É um caminhão de gente, é um número maior que quer comprar Gafisa do que querem comprar, por exemplo, Movida, do que querem comprar HGTX, ativos que estão em tendência de alta. Eu fico pensando o seguinte, o mercado está
beirando o topo histórico, né? Está a 4 mil pontos do topo histórico. Tem 150 ativos, pelo menos, em tendência de alta. A gente tem aí uns 30, 40 que fizeram pernas de altas lindas nos últimos 2, 3 meses. 1, 2, 3 pernas de alta. A gente tem aí uma porção de oportunidade de ativos que estão em tendência de alta aparecendo todos os dias. Só essa semana, dos ativos que eu indico, foram 5, né? Por que, então, nós iremos querer comprar um ativo que mesmo com esse fluxo de compra no mercado está caindo sem parar? Por que a gente vai querer comprar um ativo que está rompendo fundo histórico, né? Por que a gente vai querer comprar num momento como esse um ativo em tendência de baixa? Cara, não faz nenhum sentido, né? Então, vamos pensar em compra de ativos que estão em tendência de alta, porque na tendência de alta, a tendência é que suba. Vamos comprar o que tem tendência de subir. Para que você quer comprar alguma coisa que tem tendência de cair, né? Então, não. Gafisa no gráfico diário não tem tendência de alta. Ela pode até subir, mas até porque a gente não pode controlar o mercado faz o que ele quiser. Mas a tendência não é essa, quer dizer, entrar numa compra aí é entrar contra a maior probabilidade, né? Não faz nenhum sentido, né? Vamos lá, comprado em UGPA3. UGPA3, vamos lá, Coxinha. Vamos falar aqui de UGPA3 enquanto meu gráfico atualiza, né? Olha, eu não me lembro se eu dei call nesse ativo de compra, né? Mas se não dei, passou em branco e poderia ter dado, né? Porque o rompimento de 72,13 é a minha cara, né? A correção nas médias, a estratégia de correção nas médias, até aqui, ó, o rompimento aqui de 71,60, alguma coisa desse tipo, tá? Tá muito bonita e aqui você pode, Coxinha, usar aquilo que eu falei no início da transmissão. Pega o preço de fechamento, tira 3%, coloca teu stop de gerenciamento de risco e seja o que Deus quiser, tá certo? Comprado em Valide 3, é mais ou menos como estar comprado em Gafisa, né? Me diz aqui aonde que está a tendência de alta no papel, né? O papel desde 2015, né? Caiu 58% enquanto a bolsa subiu 100%, né? Mas enfim, quando você está comprado no papel em tendência de baixa, o que você tem que fazer o mais rápido possível é colocar um stop perto do preço. Porque se a tendência é que caia, quanto mais rápido você sair, melhor. Então, coloca o stop perto do preço de fechamento de ontem, né? E torça para bater logo no teu stop, você sair disso e entrar numa ação que está em tendência de alta, que tem aí uma expectativa positiva, tá? Eu acho que isso aí é o principal para fazer com esse papel, tá? Vamos lá. Alpa 4, Sandro, vamos lá falar de Alpa 4. Alpargatas, né? É um papel que soltou balanço, acho que o mercado não gostou tanto do balanço dele, né? Um dos poucos papéis que não agradaram no balanço, tá? O fundo dela está aqui na região de 11,59, stop abaixo disso e vamos torcer para que a partir de agora aí ela tenha uma subida muito forte no mercado, tá ok? Mills 3, essa aqui já fez fundo há bastante tempo, né? Ou não? Deixa eu ver aqui. Exato, né? Fez uma onda 1 por enquanto aqui, bem bonita, né? Mas é onda 1 por enquanto, não tem onda 3 ainda. Então, para gráfico diário, eu não vejo nenhuma possibilidade de compra aqui no papel ainda não, tá? Vamos ver se, eventualmente, lá para frente, a gente tem aí uma possibilidade de uma onda 3 nesse ativo, né? O Thiago está fazendo uma campanha de likes no vídeo. Legal, Thiago, então vou fazer também, tá? Se tá gostando, aliás, se gosta do vídeo que a gente faz aí todo dia de manhã, dá um like aí no vídeo, isso acaba de alguma forma, eu nem sei como, mas nos ajudando, tá certo? Para que mais pessoas tenham acesso, mais pessoas conheçam. Então, se puderem aí, e se gostarem aí do que a gente está falando, gostarem do conteúdo, dá um like aí no vídeo, por favor, tá? O Cássio está comprado em BRSR6, então vamos lá, Banrisul, né? Que veio por uma queda bem forte ontem, né, o Cássio? Bem forte numas, né? Aquela história da tendência, né? O mercado sobe 20, é natural que em algum momento devolva parte do que subiu. É claro que a gente não quer que seja nessa velocidade tão grande como foi aqui. Veja só, uma coisa importante, né? Por isso que aquela história de você usar o stop de gerenciamento de risco para momentos que o mercado está em resistência é interessante, né? De certa forma,
você poderia ter estopado essa operação 3% abaixo do preço de fechamento desse dia e quando o preço voltou nas médias já ter pensado em compra novamente aqui, tá certo? E eu pegaria meu stop e colocaria abaixo de 15, 10, 15 reais no máximo, que é um pouco abaixo do fundo aí de antes de ontem, e vamos torcer para voltar aí para a tendência o ativo, tá ok? O que aconteceu com o Parque 3? Parque 3, Wilson, parou de cotar, não foi? Ó? Parque 3, eu acho que ela mudou o código, se não me engano, né? Ó, a última vez que ela cotou foi no dia 2/5. Eu não me lembro o código novo, mas esse código aqui parou de cotar. Quer dizer, a empresa mudou o ticker, tá? A empresa é a mesma, se você tinha ação, continua a mesma coisa, mas ao invés de se chamar Parque 3, mudou o ticket. Eu realmente falhou a memória aqui, eu não saberia te dizer aí qual é o ticket novo do papel. Daqui a pouco o pessoal vai no chat colocar aí, tá? O Francisco está comprado em Detex 3. Muito bom, Francisco. Eu fiquei com muita vontade de dar compra nesse papel. Aliás, não sei se vocês se lembram, semana passada eu sugeri compra de Detex, só que ela não subiu, né? Dá uma olhada no gráfico aqui, ó. Semana passada, ao invés dela subir, ela acabou corrigindo. E aí, essa semana, não deu compra também, né? Eu acabei não dando compra de Detex, ela rompeu aí esses 9,35. E eu continuei não dando compra porque o stop ficou aqui, ó, tá vendo? Até o fundo anterior ficou aí de 8%, 9%, tá? Mas se você entrou na operação, muito bom, começa muito bem, começa rompendo as resistências anteriores. Ela ainda tem alguma dificuldade aqui nessa região de R$10, que é onde você tem que observar o papel para, de certa forma, poder até pensar numa saída parcial, tá? Depois o Eduardo está comprado em Odontoprev, tá? Vamos lá, Odontoprev, muito bom, é difícil essa operação, né? Que é um papel que vive uma consolidação danada aí há muito tempo. Está no teto dessa consolidação, lugar aí que se não passar vale ao menos uma saída parcial e subiu o stop também para 3, 4% abaixo desse preço, tá? É um ponto de bastante resistência no papel, tá? Pomo 4 pode entrar em onda 3? Pode, mas está cedo para falar isso, Heitor. A gente precisa aí de onda 2, né? Por enquanto ela só fez uma onda 1. Vamos ver se nos próximos dias ela deixa aí uma onda 2 para a gente pensar numa compra após isso, tá? Depois tem uma pergunta sobre a Ambev. Há alguma chance de pullback para aumentar posições? Tem, chance sempre tem, né? Ela veio para uma tendência de alta belíssima, né? Chance sempre tem. Em algum momento, Caio, eu te garanto, né? Isso aqui eu posso garantir para você. Em algum momento isso vai acontecer, né? Não tem tendência que dure para sempre, né? No meio, entre uma tendência e outra, sempre tem uma correção, sempre tem aí uma próxima chance, enfim. Então eu tenho certeza aí que vai acontecer assim também com a Ambev em algum momento, né? Então o preço perdeu um pouco de força, vem na média, fica ali por um tempo, ganha força e vem de novo para um novo topo. É o que tem acontecido não só com a Ambev, se você observar o gráfico, olha só, ela fez um topo aqui nesse ponto, voltou na média, respirou, ganhou força, voltou na média e aí nessa outra respirada que deu, ganhou muita força, inclusive rompendo o topo histórico do papel, se não me engano. Deixa eu tirar um zoom aqui, é exatamente isso, né? Rompendo inclusive o topo histórico do papel aí, já deixou a 2% para trás do topo histórico, tá certo? Bom, pessoal, a partir de agora, deixa eu mostrar aqui aonde vocês vão continuar me acompanhando se tiverem tempo durante o pregão, tá? Para quem é cliente Clear e está logado, vem aqui nesse ícone aqui, né, Team Clear, e depois aqui clique em sala de análises, tá ok? Você vai ter aí acesso lá à sala onde eu fico durante todo o pregão e dando as minhas opiniões sobre operações day trade, swing trade. E se por acaso vocês não são cliente Clear, você pode vir aqui no nosso site, que é clear.com.br, e depois clicar aqui nessa aba Analistas, e depois aqui em Trade Room, você vai ter acesso aqui à nossa sala também, mesmo não sendo cliente. Lá você também vai ter as minhas opiniões, vai tirar dúvidas, vai ver lá os ativos que eu estou indicando para swing trade, com os pontos de entrada, stop, alvo das operações. Desejo que todo mundo tenha um excelente dia de trades. Deixo para todos um grande abraço. Se Deus quiser, até amanhã em mais um Bom Dia Mercado. Abraço, pessoal. Até mais.